mostrar como são as fórmulas, como são tudo que a gente vai usar nessa matéria, tá? E depois eu vou dar um tempo para vocês fazerem exercícios. Lá no Drive de vocês, em Física B, tem uma pastinha dentro de Física B chamada MRUV. E lá eu disponibilizei para vocês uma lista, o gabarito já da lista, e um resuminho sobre tudo isso. Claro que eu vou mostrar tudo aqui, certo? Eu fiz o resumo em uma folha de papel e coloquei lá, mas eu tenho ele aqui no Paint também para dar essa aula para vocês, para fazer exercício com vocês. Pelo menos um exercício aí de cada, de cada parte, certo? Então tá bom. Em relação à semana passada, quem estava aqui, que não estava, ficou com alguma dúvida em movimento uniforme? Lembrando que o movimento uniforme é aquele que não tem variação de velocidade, tá? Tem uma velocidade constante. É um movimento que, em tese, não existe no dia a dia, não existe na vida real. Porque pensa, você hoje está andando de carro, quando que você vai estar a uma velocidade constante? Quando que você não vai acelerar? Acelerar ou diminuir essa velocidade, né? Lembrando que a aceleração ela pode ser negativa também. Quer dizer que você está diminuindo a velocidade. Ou andando contra o movimento, caso a velocidade venha a ser negativa também. Então, vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo bem? Eu esqueci de perguntar. Deixa eu abrir o chat aqui. Beleza. Então, dessa vez a gente vai ter um pouquinho mais de fórmula, tá? São mais fórmulas do que na semana passada. Só que nada difícil de entender, porque geralmente as variáveis são as mesmas, tá? A gente vai falar de variação de velocidade, variação de tempo, temos posição inicial, posição final e aceleração. Acho que essas são as variáveis que a gente vai usar aí, tá? Lembrando que semana passada eu falei com vocês que delta, sempre que tiver um delta, eu acho que o outro professor também já deve ter falado isso, sempre que tiver um delta, a gente está falando de variação, tá? Se tiver um delta, é porque é alguma coisa final menos alguma coisa inicial. Como assim, alguma coisa? Delta V. O que é delta V? É variação de velocidade. Ou seja, velocidade final menos velocidade inicial, tá? É a mesma coisa com delta T, delta Q, tudo isso, certo? Então, agora a gente vai para a matéria, tá? Não ficou nenhuma dúvida mesmo de movimento retilíneo uniforme, o que não tem aceleração, que a gente viu semana passada, semana retrasada. Se tiver ficado alguma dúvida, vocês podem me interromper, podem parar a qualquer momento da aula, tá? Por favor, se vocês tiverem a dúvida mesmo, me interrompam. Eu vou deixar o chat meio de canto aqui, eu vou tentar ver, mas eu não vou conseguir ver todo momento, tá? Por isso que é indicado que se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me pararem, beleza? Eu vou, então, desligar a câmera aqui e compartilhar o Paint, tá? Só um minutinho. Bom, então, gente, é o seguinte. Hoje, no movimento retilíneo uniformemente variado, o que difere ele do movimento uniforme, do movimento retilíneo uniforme? Aqui, no movimento retilíneo uniformemente variado, a gente não tem só a velocidade, não tem só o tempo, a gente tem a aceleração, tá? O que quer dizer isso? Que a aceleração, não é que a aceleração é variável aqui, não. A gente vai ter uma aceleração constante. O que vai variar? Vai variar a velocidade, tá? Por isso que a definição de aceleração é essa. Aceleração é a variação de velocidade sobre nosso intervalo de tempo, tá? Que também pode ser chamado de ΔT ou variação de tempo. Por que a gente fala intervalo de tempo? Porque o tempo não tem como ser negativo, tá? Então, sempre que a gente tiver um intervalo de tempo, por exemplo, 10 segundos, eu sei que ele saiu do zero e foi até o 10, tá? Claro que nas fórmulas, às vezes, vocês vão ver o ΔT, tá? Mas tem muito T também aqui.
Da forma de aceleração, a gente sempre consegue descobrir tendo V0 e V, e ΔT, e T e T0, tá? Geralmente T0 é zero, mas pode ser que não seja. Geralmente é. O que que é ΔV, gente? ΔV é a velocidade final menos a inicial, tá? E tempo também. ΔT é tempo final menos tempo inicial, certo? Aqui no movimento retilíneo uniformemente variado, a gente tem também a equação horária da velocidade, certo? Que aqui, lá no movimento retilíneo uniforme, a gente tinha uma parecida, mas sem aceleração, tá? Nesse caso, o que quer dizer essa fórmula? Quer dizer que a velocidade final, ela é a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo, certo? E só com essa fórmula aqui, a gente já consegue resolver muita coisa, tá? Por exemplo, esse exemplo 1 que eu deixei aqui para resolver com vocês. O que que quer dizer esse desenho aqui que eu fiz? Bom, eu tinha um móvel, tá? Que estava 3 metros por segundo. Essa era a velocidade. Então, já a gente, quando vai resolver um exercício desse, a gente já anota todas as informações que a gente tem, tá? Deixa eu até pôr uma letra um pouquinho menor aqui. Então, eu sei que minha velocidade inicial era 3 metros por segundo, tá? Tá, qual que é a minha velocidade final? Bom, eu olho lá na bolinha mais no final, tá? 9 metros por segundo. Então, minha velocidade final, às vezes vai aparecer VF aqui, tá? Como velocidade final, dependendo do livro que você pega. É a mesma coisa, VFV, tá? Então, minha velocidade final era 9 metros por segundo. Qual que é a minha variação de tempo aqui? Bom, tá ali em cima, né? 2 segundos. Então, meu tempo é 2 segundos. Beleza, eu tenho todas as informações. Como que eu resolvo isso agora? Primeira coisa, o que que eu quero nesse exercício? Eu quero qual foi a aceleração, tá? Como eu acho essa aceleração? O que que eu tenho que ver? Sempre vai ter V0 no exercício, V no exercício, T no exercício? Pode ser que sim, mas pode ser que eu peça espaço. E aí eu tenho outra fórmula aqui embaixo, tá? Então, eu tenho que ver, quando eu vou fazer um exercício, quais são as variáveis que eu tenho nesse exercício, tá? O que que eu acho nele? E aí eu adequo a fórmula mais parecida, certo? Nesse caso eu tenho, ó, V0, V e T. Que fórmula que aqui, lógico, a gente só viu essa, vai ser essa. Mas, que fórmula que eu tenho que tem tudo isso e me dá aceleração? Do jeito mais fácil possível. Essa aqui, tá? Então, nesse caso, a gente vai usar essa mesma. Mas, depois na lista de exercícios, que vocês vão tentar fazer aí, vocês vão ver que quando vocês anotarem o que você tem no exercício, os dados, às vezes vai ter tudo isso, mas vai ter S, às vezes vai ter tudo isso, mas você vai precisar fazer de um jeito diferente, que aí a gente tem outra equação aqui. Mas nesse exercício a mais adequada para achar a aceleração é essa, tá? Sempre que a gente tiver V0, V e T, a gente vai achar a aceleração pela equação horária da velocidade, tá? Tá bom. Como que eu faço isso? Pô, equação vem lá da matemática e é sempre que a gente tem uma incógnita, tá? Uma incógnita ao quadrado, aí entra a equação segundo, entra a variável de segundo grau, tá? X ao quadrado, mas nesse caso a gente quer achar o A, então é só substituir mesmo esses valores, tá? Então a gente tem aí a fórmula que é B igual B0 mais AT, tá? Beleza. O que que eu tenho aqui para fazer isso? Eu tenho V, meu V é 9, tá? Então eu troco no V. Mais eu tenho V0, V0 é 3, tá? 3, beleza. 3 o quê? Metros por segundo, mas eu não vou pôr agora, porque eu sei que a minha unidade da aceleração é em metros por segundo ao quadrado. Então, se eu tenho aceleração, ela só pode ser nessa, nessa unidade de medida, tá? Beleza, eu não tenho A, mas como que
que eu faço, então? Eu deixo A mesmo, tá? E vezes T, que é o meu tempo, que é 2 segundos, certo? Tá, como que eu resolvo isso aqui agora? Bom, tem dois jeitos. Mas o mais simples é, passo o 3 que está somando e subtraindo, e o 2 depois dividindo, certo? Então é isso que eu vou fazer. O meu 3 que estava aqui somando, eu vou passar subtraindo. Eu vou ficar com 9 menos 3 é igual a A vezes 2, certo? 9 menos 3 é 6. Isso é 2A. Então, eu vou passar o 2 agora, que estava aqui multiplicando, vai passar dividindo, tá? Então, ó, 6 dividido por 2 é igual a aceleração. A aceleração, então, é igual a 3 metros por segundo ao quadrado, tá? Difícil esse exercício quando a gente tem todas essas variáveis. Tá tranquilo? Tá tudo bem até o momento? Tendo V0, V e T e querendo achar aceleração, a fórmula mais tranquila é essa, tá? Mas por enquanto tá tudo bem, eu vou continuar. Bom, a gente pode complicar um pouquinho mais e falar da equação horária de posição, tá? O que é essa equação horária de posição? Ela mostra pra gente, agora, a posição junto com a aceleração em uma forma, tá? Lá no MRU, no movimento retilíneo uniforme, a gente tinha o sorvete, tá? S é igual a S0 mais VOT. Sem essa parte aqui, ó. Sem isso aqui, tá? É como se eu não tivesse isso. Esse aqui era o sorvete lá da minha fórmula do MRU. Agora essa fórmula aqui a gente chama de sorvetão, tá? Por quê? Porque aparece esse A até o quadrado sobre 2. E o que é essa parte a mais? Bom, como a gente adicionou aceleração no, no movimento retilíneo uniformemente variado, a gente tem que adicionar aceleração também nas fórmulas. Da onde vem isso aqui? Bom, não sei se cabe falar da onde vem. A gente sabe que quando, quando algum matemático, algum físico vai criar uma fórmula, ele se baseia em outras. Essas fórmulas aqui, da equação horária de posição, da equação de Torricelli, o que que eles fizeram para descobrir? Eles pegaram as fórmulas do movimento retilíneo, muitas vezes substituíram aqui dentro, tá? É claro que, como não tinha aceleração no movimento retilíneo, foi calculado como seria para adicionar essa aceleração aqui, tá? Mas aqui a gente tem duas variáveis diferentes do que a gente tinha antes, beleza? Posição final, posição inicial, que é o S e o S0, tá? Lembrando que aqui tem uma observação que eu esqueci de colocar, tá? Pequeno aqui, tá? Se eu tenho S aqui e S0 aqui, eu posso passar esse S0 para o lado esquerdo, ele está somando, tá? Eu posso passar ele subtraindo, certo? O que que eu vou ter do lado de cá? Eu não vou ter S menos S0? Vai estar lá, é igual a VO mais AT quadrado, tudo isso sobre... Aí, sobre ficou meio feio, mas tá tudo bem. 2, tá? O que que é S menos S0? Qualquer coisa que seja final menos a inicial é delta, tá? Então eu vou ter aqui, ó, delta S, tá? É a variação do espaço. Se eu tenho isso já, eu não preciso nem de S menos S0, se eu tenho só variação do espaço, eu posso usar essa fórmula aqui também, tá? Mexendo um pouquinho nela. E o resto continua igual, tá?
Então a gente tem uma mesma fórmula que vai achar as mesmas coisas, só que com ΔS, com variação de espaço. Porque pode ser que no exercício ele não me dê o S menos S0. Ele não me dê nem S nem S0. Ele não me dê essa posição inicial nem a posição final. Ele pode me dar só a variação. Tá, e aí? Eu tenho variação, mas como é que eu faço? Bom, e aí você adequa a sua fórmula, tá? Em vez de usar assim, você passa o S0 para lá subtraindo e usa como ΔS, beleza? Tudo bem até o momento, gente? Tudo bem com essa fórmula aqui da equação horária de posição? Alguma dúvida? Beleza. Então tá bom. Lembrando, se tiverem alguma coisa, vocês podem parar bem no meio da explicação mesmo, tá? Depois a gente vai fazer um exercício que precisa aqui da equação horária de posição, tá? Mas vamos dar uma olhada na de Torricelli agora, certo? Beleza. A equação de Torricelli, as variáveis a gente já conhece, tá? A gente tem a velocidade inicial, temos a aceleração e temos esse ΔS, que é a nossa variação de posição, tá? Para que ela serve? Bom, às vezes a gente não tem o tempo na equação, tá? Não tem o tempo na questão, ele não me dá o tempo. E tem como descobrir tudo isso, tá? Tem como eu descobrir velocidade inicial, aceleração, a partir de informações, só que sem o tempo, beleza? Então, essa é a equação que a gente vai usar, tá? Também depois eu vou fazer um exercício com vocês, eu vou abrir a lista aqui com vocês e vou dar uma olhada, certo? E a gente faz dois exercícios aí, uma da equação horária de posição e uma da de Torricelli. Só que, de último tópico, temos aí classificação, tá? Classificação dos movimentos. A gente antes tinha movimento no MRU, duas classificações. Aqui a gente vai aprender mais duas, tá? Que é o acelerado e o retardado, tá? Então, o que é o movimento acelerado? O nome por si só já fala, né? É um movimento que a aceleração, ela é positiva, ela aumenta. O módulo da aceleração aumenta. Nesse movimento acelerado, a gente tem uma observaçãozinha, tá? Vou até pôr em vermelho aqui. Que a aceleração e a velocidade possuem o mesmo sinal, tá? Eu vou até pôr ela um pouco mais para baixo para pôr a definição aqui do movimento acelerado. Então, o movimento acelerado é aquele que o módulo da velocidade aumenta, tá? Beleza. Só passar isso aqui para cima. Tá, e nossa segunda classificação aí é do nosso movimento retardado. Que é o contrário, tá? É simplesmente o módulo da aceleração diminui, certo? Vocês tiveram módulo já, né? Tudo bem com módulo? Aqui a gente fala módulo, mas dificilmente usa módulo, tá? E a observação dessa é que A e V possuem sinais diferentes. Deixa eu perguntar, tem alguém copiando tudo isso aqui que eu tô passando? Porque no Drive lá eu disponibilizei esse resumo bem parecido com o que tá aqui, tá? Tá até um pouco mais completo lá. Tá mais bonito também do que aqui no Paint. Então, se vocês estiverem copiando, não sei se tem muita necessidade que tenha um resumo lá. Claro que você pode copiar de lá ou copiar daqui, tanto faz, tá? Gente, então a gente tem aí as quatro fórmulas novas, tá? Aceleração, equação horária da velocidade, equação horária da posição e Torricelli,
certo? E duas classificações de movimento. Movimento acelerado e movimento retardado. Tá tudo bem? Deu para pegar? A gente pode dar uma olhada no exercício agora? Lá no Drive de vocês, eu disponibilizei, como eu já falei, uma lista junto com o gabarito, tá? Se vocês entrarem lá, eu vou fazer dois exercícios aí com vocês, certo? Eu queria achar dois exercícios aí que um usasse uma fórmula de equação horária de posição e o outro usasse Torricelli. Mas, como são exercícios mais básicos, às vezes não vão ter. Só que eu vou fazer a questão 9, tá? Vocês conseguem abrir aí ou querem que eu compartilhe aqui a lista com vocês? Bom, deixa eu compartilhar aqui só um minutinho. Bom, temos aí então ó, essa questão 9. Ó. Um automóvel possui velocidade constante e v igual a 20 metros por segundo. Ao avistar um semáforo vermelho à sua frente, o motorista freia o carro, imprimindo uma aceleração de menos 2 metros por segundo ao quadrado. A distância mínima necessária para o automóvel parar em metros é igual a... Bom, tá. O que eu tenho de dado aqui? Eu tenho tempo? Não tenho tempo, tá? Eu tenho velocidade? Tenho velocidade. Eu tenho aceleração? Tenho aceleração negativa, porque tá freando, tá? Tá diminuindo aí a velocidade. Então tá. Eu vou anotar tudo isso lá no Paint, tá? Só deixa eu abrir um Paint novo, só um minutinho. Bom, então minha velocidade vai ser 20 metros por segundo, tá? A minha aceleração é menos 2 metros por segundo ao quadrado, certo? A distância mínima para o automóvel parar. O que quer dizer isso para a gente, parar? Apesar de eu ter a velocidade aqui, 20 metros por segundo, quando eu quero parar, quer dizer que eu quero que minha velocidade final seja zero, tá? Então esse v, ele é a velocidade final? Não. Ele estava a uma velocidade inicial de 20 metros por segundo. E minha velocidade final vai ser zero, tá? Porque eu quero parar. A mesma coisa acontece quando ele fala que o movimento sai do repouso, tá? Só que a minha velocidade inicial é zero. Mas aqui a gente tem que prestar atenção nisso, senão vai parecer que falta dado, tá? Certo. Vamos lá para o Paint, então. Eu tenho esses dados aqui, tá? Agora lembra lá do que eu falei. Eu tenho que ver qual fórmula se adequa melhor a isso, tá? E o que ele pede no nosso exercício aí? Ele pede a distância mínima para o automóvel parar. Então, o que eu quero? Eu quero o S, o espaço, tá? Eu preciso de tempo? Posso achar, tá? Eu posso achar com v igual a v0 mais at, mas faz sentido? Não. Porque eu tenho uma equação que acha exatamente isso, delta S, sem precisar de tempo. E aí, qual equação é essa? Torricelli, tá? Dá um espaço aqui, o delta aqui. Beleza.
Eu preciso do tempo, então? Não preciso, tá? Eu tenho v ao quadrado. Eu tenho v, posso pôr ao quadrado. Tenho v zero? Tenho, tá? Tenho aceleração? Tenho. Eu só preciso achar, então, meu ΔS. Tá, como é que eu vou fazer isso? Quanto é meu v? É zero. Então, é zero ao quadrado. Isso é igual a 20 ao quadrado mais 2 vezes... Aqui eu vou pôr um parênteses só para pôr menos 2, tá? Vezes o nosso S, tá? Eu vou pôr S, mas é ΔS, tá? Tá, zero ao quadrado é zero. Isso é igual a 20 ao quadrado, 400, mais, tá, 2 vezes menos 2. Vou pôr mais aqui só para... 2 vezes menos 2 é menos 4. Menos 4 vezes S, tá? Beleza, eu vou passar o 400 por outro lado, ele tá positivo, eu vou passar ele negativo, tá? Isso é igual a menos 4S. Agora o 4 aqui, ele tá multiplicando S, eu vou passar ele dividindo o 400. A gente vai ter então que 100, lembrando que está dividindo o número negativo por outro negativo, vai dar um número positivo. É igual a minha variação do espaço, tá? Sem o quê? Sem bananas? Não, 100 metros, tá? Aqui, todas as medidas são no SI, tá? No Sistema Internacional. Beleza. Difícil esse exercício? Tá tudo bem? Deu para entender? Deu para acompanhar o que eu estava fazendo? Ficou alguma dúvida? Tá tudo certo? Tudo certo. Fique tranquilo. Eu não preciso quebrar muita cabeça com o tempo, porque na questão nem pede também, né? Não, não pede. Assim, você até poderia achar com os dados que você tem, tá? Porque se a gente tem aqui velocidade inicial, velocidade final, aceleração, a gente pode aplicar na V igual a V0 mais AT. Tem Uhum, como achar, se ele pedisse, por exemplo, uma questão A e uma questão B para achar outra coisa, entendeu? Mas não precisa, não precisa. Se ele não pede, você não faz. Lembrando que vestibular ali é sempre economizar tempo, né? uhum. Então, aqui se aplicar essa e vai. Mais alguma coisa, gente? Então tá bom. Questão 9 tranquilo, tá? E aí, se a gente for lá na lista, temos aí A, B, C, D e a E é 100, tá? Então, na 9 é a questão E. Então, deixa eu pôr aqui, que a alternativa da 9 é... Beleza. Certo, deixa eu dar mais uma olhada se tem algum exercício que a gente possa fazer com a equação da posição. Não, mas se a gente sair desse exercício 9, esse aqui é um exercício que eu tô criando agora, tá? Aleatório. Então, se eu quiser saber, claro que agora a gente sabe que a posição a gente achou, isso aqui é o delta S, tá? Não é só S. Então a variação de posição foi 100 metros a partir do momento que ele começou a frear, tá? Tem como achar o tempo, aplicando lá, vou até aplicar aqui com vocês, na V igual a V0 mais a T, tá? V é 0, V0 é 20, aceleração é menos 2, dois parênteses aqui, T é o que a gente quer achar. A gente passa para lá negativo, divide o menos 20 por menos 2, divide negativo por negativo vai dar um positivo. 10 é igual ao tempo. 10 o quê? Segundos, tá?
Aqui, então, a gente já teria o tempo, teria a variação do espaço, teria V0, que é a velocidade inicial, temos a aceleração, temos o V. Esse seria um caso dele pedir um tempo, tá? Quanto tempo ia demorar para ele parar totalmente, e é comum eles pedirem isso. Você descobre por essa fórmula aqui. Agora eu queria saber de vocês, vocês acham que dá para fazer uns exercícios da lista? Vocês conseguem fazer por vocês? Eu vou estar aqui, eu vou ficar aqui, mas a matéria mesmo condensada, assim, as fórmulas do que a gente tinha que ver, é só isso, tá? De retilíneo uniformemente variado. Então, agora são 10h06, vocês têm aí 45 minutos para fazer exercício, tá? Se vocês precisarem de mim, eu vou estar aqui, certo? Então, é isso, gente. Tá tudo bem? Ficou alguma dúvida em relação a isso? Tá tudo certo? A lista, ela tá lá no Drive, tá? Eu posso mandar para vocês no chat, se vocês quiserem, se alguém preferir. Eu tenho ela salva aqui também. O gabarito já tá lá, mas tem que fazer antes, tá? Resuminho tá lá também, igual eu fiz no Paint, certo? Então, vocês têm esses, agora 43 minutos aí, para praticar aí, beleza? Qualquer dúvida é só me chamar, eu vou estar aqui, eu abro o Paint aqui com vocês e faço exercício se precisar, certo? Então, obrigado, gente. Valeu.